Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Comecemos a meditar, como quem faz um retiro, a parábola do semeador, que se inicia com essas palavras. Saindo Jesus de casa, na Galileia, em Cafarnaum, sentou-se junto ao mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Eis que o semeador... É fácil meter-nos nessa cena, imaginando que estamos junto ao lago de Genezaré, misturados com aquela multidão, com os nossos olhos fixos em Jesus e com o ouvido e o coração atentos às suas palavras, que nos explicam a parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda, mas ao surgir o sol queimou-se, porque não tinha raiz, e secou. Outra ainda caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. E outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60, outro 100. Quem tem ouvidos, ouça, concluía Jesus. No final, Jesus explica o significado da parábola. E nessa explicação que vemos no Evangelho de São Lucas, os 3 primeiros evangelhos nos falam disso, começa dizendo de uma maneira clara: a semente é a palavra de Deus. Depois comenta o que significam os diferentes trechos do campo em que a semente foi lançada. Pense que as mesmas coisas que Jesus diz sobre a semente palavra aplicam-se ponto por ponto às inspirações, moções e sugestões da graça. Sempre é Deus quem se antecipa com a sua palavra e a sua graça. Como dizíamos, Ele sempre quem nos estende a mão. Quando os apóstolos ouviram esta parábola, de início não a compreenderam. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria essa parábola. Jesus respondeu longamente, já veremos isso, deixando-nos uma explicação preciosa, como poucas outras vezes fez. Começou dizendo: eis, pois, o que significa esta parábola. Os grãos que caem à beira do caminho são... A explicação de cada pedaço do campo é profunda e exige deter-nos com calma para meditar. É o que procuraremos fazer agora, a partir daqui. Primeiro, as sementes que caem à beira do caminho. Alguns dos que estão lendo essas páginas talvez já tenham visto, como eu, antes de generalizar o maquinário agrícola, a cena que Jesus descreve. O semeador entra no campo com uma saca cheia de sementes. Mete nela a mão uma e outra vez e vai espalhando os grãos enquanto caminha pelo campo arado. Jesus vira isso e o vivera desde criança. Percebera que uma pequena parte do trabalho do semeador se perdia, porque alguns punhados de semente caíam na terra batida do caminho que beira ou atravessa o campo, que aqui, pelo menos em São Paulo, chamam carreador, esses caminhos que atravessam o campo arado, ficando na superfície endurecida, ou eram pisadas pelos passantes ou comidas pelos pássaros. A explicação que Jesus dá é a seguinte: quando alguém ouve a palavra do reino, entende-se, do reino de Deus, e não a entende, o maligno vem, o demônio vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho.
A semente caiu na sua alma e não deixou rastro. Por quê? Na metade da parábola que estamos comentando, entre a narrativa e a explicação, Jesus incluiu uma citação do profeta Isaías que nos ajuda. Isaías dizia, increpando a falta de correspondência do povo: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os salve. Não acha você que essa profecia é bastante atual? Queira Deus que não retrate nem a você nem a mim. Sim, são muitos os que tapam os ouvidos e fecham os olhos porque não querem aceitar, não querem acreditar, porque não lhes interessa acreditar. Nada querem saber de Deus, de se converter e de mudar. Por quê? Os pássaros que levam as sementes antes de que possam germinar são de vários tipos. E respondem a esse porquê. Primeiro, desinteresse. É terra batida, dura, alma endurecida pelo materialismo e os hábitos egoístas. Sem se dar conta, fica espiritualmente cega e muda. E surda, e muda. Se Deus procura acender nela uma luzinha, ela acha que foi engano, o que é bobagem. Quando a graça quer acender nela uma sadia inquietação pela verdade, logo se distrai, esquece e passa horas navegando pelas redes sociais e dedicando-se aos jogos, tudo menos pensar. Deste modo, o maligno arranca, como diz Jesus, o que Deus semeou no seu coração. Em segundo lugar, esses pássaros que roubam a semente da palavra de Deus, a ignorância culpável. É outro inimigo usado pelo maligno, pelo diabo. Penso nos católicos que dizem ter fé, mas não conhecem nem o ABC da fé católica, da doutrina católica. Muitos deles podem ter essa situação sem culpa, porque como aquele paralítico da piscina probática, não tiveram ninguém que os levasse às águas da vida. Esse ninguém, que pena. Talvez Deus inclua aqueles que tinham o dever grave de lhes ter ensinado a doutrina e não o fizeram. São João Paulo II, com duas expressões clássicas, fala da ignorância invencível e da ignorância vencível. A invencível, diz, é uma ignorância de que o sujeito não é consciente e de onde não pode sair sozinho. A ignorância invencível não é culpável. A de uma pessoa que não conheceu a fé, ninguém lhe ensinou, ninguém lhe falou. Ao contrário, meteram na cabeça coisas contrárias à fé. Por outro lado, a ignorância vencível é culpável. Dá-se, e continuo citando a encíclica Veritatis Splendor, dá-se quando a pessoa não se preocupa de buscar a verdade e o bem. E quando a consciência se torna quase cega em consequência do hábito do pecado. Se teu olho for mau, dizia Jesus, todo o teu corpo andará em trevas. É uma pena que aos que padecem da ignorância vencível e são cegos voluntários, se lhes tenham de aplicar essas palavras do Apocalipse. Porque diz, sou rico e de nada preciso, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim um colírio para ungir os teus olhos, a fim de que possas ver claro. Em terceiro lugar, a dissipação mental é outra arma do maligno. Trata-se de um problema, de uma patologia bem atual, que está sendo cada vez mais estudada por psicólogos, neurologistas, pedagogos, em razão de seus efeitos negativos. É a incapacidade crescente das pessoas
a começar pelos mais jovens, se concentrarem, meditarem a sós com calma, permanecerem 10 minutos em silêncio falando com Deus, lerem um livro completo e depois lembrar o que leram. A internet e as redes sociais, o celular sempre na mão, poucas vezes são usados para finalidades sérias, úteis, de informação, de formação, de oração, de estudo, de comunicação, de iniciativas construtivas. Em vez disso, servem como porteiras de fuga e divagação. É a síndrome do colibri, que paira um instante sobre uma flor e logo sai em disparada para outra. Depois, a cilada ideológica, outro inimigo. Está muito relacionada com o gregarismo acrítico, como ser elemento de um rebanho que vai com todos. Ser Maria vai com as outras. Vai-se aonde conduz o fluxo das opiniões atuais, entre aspas, e a pessoa deixa-se arrastar por essas águas até o esgoto. É assim mesmo. Muitos, dominados pelo ambiente do colégio, da faculdade, do meio social, bem como pela mídia, trocam a verdade por uma ideologia. Trocam a salvação eterna pela ilusão falsa de uma felicidade terrena. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Eu interrompo aqui essa meditação. A próxima meditação será muito breve, mas será como um exame de consciência para facilitar o retiro.